Fala tu! Oi, eu sou Lívia e esse é o Imersões Literárias. Como você pode reparar, minha cara não tá aparecendo aqui porque meu quarto tá uma bagunça, eu não tô conseguindo parar pra arrumar o cantinho que a gente costuma fazer as nossas gravações, tá cheio de papel, tudo espalhado. Então, pra gente não deixar esse canal pegando ainda mais poeira, tô gravando aqui no improviso mesmo, desculpa o áudio, desculpa desde já a imagem trêmula, tô gravando em cima da minha cama, isso aqui é o lençol daqui da cama, mas o que importa mesmo são esses dois bonitinhos aqui. Então a gente vai falar hoje rapidamente da experiência de leitura de Medéia, de Eurípides, e Gota d'Água, uma tragédia brasileira do Chico Buarque e Paulo Pontes. Esse livro aqui foi usado na segunda prova da UERJ desse ano, primeiro exame de qualificação, mas o repeteco dele, que foi feito agora em agosto, setembro, foi o livro que caiu para a galera analisar. E esse livro bebe justamente dessa fonte aqui. Ele é uma releitura, ou quem sabe uma adaptação de Medéia, dessa tragédia aqui do Eurípides. Essa minha versãozinha aqui é da Martine Claret, e esse livro aqui, Gota d'Água, da Civilização Brasileira. Se você quiser saber o que eu achei sobre essas leituras, vamos comentar sobre elas rapidinho. Puxa teu banco e bora papear. Beleza, como eu acabei de falar aqui na introdução, Gota d'Água, que é uma peça, um musical, bem dizer, vai beber diretamente da fonte de Medéia. Então, do que tratam essas histórias? Aqui, Joana e aqui Medéia são mulheres que amam demais. Se a gente pode classificá-las assim, são mulheres que amam demais e mulheres que têm um sentimento de vingança muito inerente a elas, sabe? Muito pertencente a elas. Inclusive aqui o nome, ambos aqui se chamam Jazão, são casadas com esses caras. Medéia é casada com Jazão, que faz parte do grupo dos Argonautas, é um guerreiro lá da antiguidade, nananã. E aqui Jazão vai ser um sambista, alguém que consegue finalmente fazer sucesso com o samba, que estoura em todas as rádios. Tanto Medéia quanto Joana são passadas para trás, por uma questão mesmo de sentimento de poder que Jazão acaba descobrindo aqui, quando ele resolve se casar com a filha do rei de Corinto, e aqui, quando Jazão resolve se casar com a filha do dono, vamos dizer assim, do manda-chuva do lugar onde eles moram, um lugar onde os personagens aqui habitam, e não é um lugar, não é uma zona sul do Rio de Janeiro, tá? Eu não vou ficar contando a história porque, primeiro, acredito que esses dois livros tenham inúmeros vídeos aqui no YouTube e em outras plataformas analisando e explicando tudo bonitinho. Se vocês repararem aqui nas minhas flags, eu marquei um monte de passagens, porque eu, na verdade, levei esses livros para a sala de aula, mas o que eu vim te falar, na verdade, é minha experiência de leitura. Medéia eu conheci na época da minha graduação. Gota d'Água eu já sabia do que se tratava, mas vim ler esse ano. E assim, eu sempre pensei em Medéia como uma heroína injustiçada, porque ela era retratada basicamente como uma mulher histérica. Hoje, isso, tô falando da minha graduação, vamos dizer, 15 anos aí. Hoje, e comparando dois tempos muito distantes, né, década de 60, 70, aqui do Brasil e, não sei quantos anos depois de Cristo, pouca coisa depois de Cristo, dá pra gente analisar que a mulher continua sendo, em ambas as histórias, retratada como uma mulher dependente da aprovação masculina, uma mulher sim histérica, porém, existe uma diferença que hoje os meus olhos conseguem perceber. É uma mulher que, no final das contas, é dona do próprio destino. Ainda que o destino que ela tenha imposto a ela e aos filhos não seja algo que você aplauda. Mas é uma mulher que consegue dominar a história, a sua própria história e das pessoas que estão ao redor. Ainda que, obviamente, seja uma tragédia. Minha experiência de leitura, Medéia, para mim, Lívia, fluiu muito melhor.
por incrível que pareça, que Gota d'Água. Não sei se é porque eu tô acostumada ao vocabulário, não sei. Mas assim, como Medea é a minha tragédia favorita, eu acho que como existe esse laço afetivo com a história, fluiu muito melhor. Gota d'Água eu tive um pouco mais de dificuldade de acompanhar. Se você reparar, aqui, ela é igualzinho como em Medea, ela é separada como no roteiro, não tem, obviamente, um narrador. Você vai ver que tem os personagens e a fala desses personagens, você vai saber de como a história se relaciona pelo encadeamento de ações e virão as notações cênicas, um roteiro mesmo, para você poder imaginar como as pessoas estão interpretando esses personagens, estão vendo? Vai ter o coro, vai ter Creonte, vai ter os amigos, de um lado e de outro, tá? Aqui é uma conversa entre Jasão e Creonte, tá vendo? Igualzinho acontece aqui em Medea, mesma coisa. Você vai ter os personagens, você vai ter o coro explicando as ações, você vai ter algumas notas de rodapé. Aqui nesse caso ainda não cheguei a nenhuma nota de rodapé, mas aqui, tem uma nota de rodapé aqui para explicar o que o próprio editor dessa edição aqui da Martin Claret faz. A estrutura de ambos, justamente por serem tragédias, são peças idênticas, as histórias têm essas similaridades. Essa daqui, ambientada já no século XX, se aproxima muito mais da gente, obviamente, daquilo que a gente encontra nos subúrbios por aí, mas o que fica mesmo é a mulher ainda dependente da aprovação, pelo menos, gente, essa é a minha experiência, tá? A mulher ainda dependente da aprovação masculina, ainda dependente do amor de um homem, e por isso mesmo, quando ela se percebe não mais sendo amada ou desejada por esse homem, ela entra em desespero. Porém, hoje eu consigo perceber que é uma mulher que consegue domar o seu próprio destino e impõe esse destino para quem está ao lado dela. Antes eu só via, ainda não tinha lido Gota d'Água, eu só via Medea como uma heroína injustiçada. Hoje eu percebo que não. Tanto Medea quanto Joana não são vítimas. Elas não são vítimas. Elas, bem dizer, buscaram o destino que elas mesmas traçaram, ainda mais no final de cada história. Dá um pequeno spoiler aqui. Medea, quando se apaixona por Jasão, renega a família. Joana, quando se apaixona por Jasão, abandona um primeiro marido. Só para vocês terem uma noção de que elas duas não são tão vítimas assim. Vale a pena ler? Muito. E de preferência, se você puder ler um na sequência do outro. Medea é fácil de encontrar na internet, você consegue até baixar justamente, porque é uma tragédia grega, já em domínio público há trocentos anos. Gota d'Água ainda não, você vai ter que ver o e-book e comprar numa livraria. É mais fácil agora encontrar tanto um quanto outro em sebo, justamente porque, como foi pedido nessa última prova da UERJ, Medea não, apenas Gota d'Água, durante um tempo o livro ficou esgotado, mas porque foi pedido para a prova, a editora Civilização Brasileira jogou mais no mercado, então hoje está mais fácil de encontrar. Mas tanto um quanto o outro você consegue encontrar em sebo, caso você tenha esse tipo de loja aí na sua cidade. Vale muito a pena. São histórias, é a mesma história, mas são visões diferentes de uma história apaixonante. Você vai se relacionar com os personagens, você vai ficar revoltado, você vai ficar com pena, você vai amar. E lembrando que Gota d'Água, obviamente, como é uma peça de teatro, é um musical, vale muito a pena também você ir atrás de algumas das músicas que são cantadas pelos personagens aqui no YouTube. Você vai encontrar algumas gravações, talvez, de pessoas encenando Gota d'Água e algumas fotos da Bibi Ferreira como Joana na primeira montagem que foi feita lá no início da década de 70. E fora que Gota d'Água, justamente dessa peça, é uma das músicas mais conhecidas do Chico Buarque.
Chico é o Chico, né, gente? Sou suspeita para falar pra caramba. Bom, fica aqui a minha indicação de leitura, Medea e Gota d'Água. Se quiser ler separado, ok. Se quiser ler junto, acho que a experiência vai ser melhor, porque você vai poder ter uma visão mais ampla da onde que daqui bebeu daqui. Acho que vale muito a pena fazer essa duplinha e, se possível, um depois do outro para você poder fazer suas próprias comparações. Fica aqui minha dica, te agradeço por estar aqui e te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá!